Salve, salve, meu querido! Seja muito bem-vindo a mais nova websérie aqui do nosso canal do YouTube, a websérie Laravel Tips. Eu sou o Gustavo Web e se você quiser aprender a trabalhar com o framework PHP mais utilizado do mundo, você precisa seguir essa websérie comigo. Para que você possa seguir ela, você precisa seguir 3 passos que são bastante simples. O primeiro deles é que aqui abaixo na seção de comentários, você deixa o seu comentário me falando o que você quer ver nos próximos episódios. Pode ser que o próximo episódio gravado seja o assunto que você comentou. O segundo passo é que você compartilhe esse conteúdo, essa aula ou até mesmo essa playlist com o seu grupo de desenvolvedores. Então, se você tem um grupo aí no Facebook, no trabalho, compartilha com eles para que eles possam ficar atentos também a todas as novidades no mercado. E por fim, assiste a aula inteira que a gente vai fazer aqui agora e no segundo momento você vem fazendo seus exemplos junto comigo. Assim fica muito mais fácil de você assimilar todo o conteúdo. E não se esquece, aqui abaixo também tem um botão para que você possa se inscrever no nosso canal e clica no sininho para você receber sempre as nossas notificações. Toda vez que a gente postar um conteúdo, automaticamente você vai ser informado. Bom, no caso aqui então a gente está falando sobre o Laravel. O Laravel é o framework PHP mais utilizado do mundo. Só hoje ele já conta com mais de 70 milhões de downloads. Imagina a quantidade de desenvolvedores que tem trabalhando com ele. E o motivo dessa popularidade é que por mais que ele seja um framework de mercado, open source, ele segue todas as recomendações da comunidade, ele segue PSR, segue padrão de projeto e tudo isso dentro de uma ferramenta coesa, com uma documentação muito legal, tem muitos exemplos, tem diversos componentes específicos para o Laravel para que você possa ser mais produtivo no seu dia a dia e simplesmente focar e entregar um resultado para o seu cliente. Então fica muito mais fácil a vida do desenvolvedor quando você está trabalhando com um framework desse nível. E nesse primeiro episódio, então, para que a gente possa nivelar o conhecimento e para que todo mundo possa ter o Laravel instalado, cada um dentro da sua máquina aí, eu vou te mostrar qual que é o processo que eu faço para poder ter o Laravel instalado aqui dentro do meu ambiente de localhost. Dá uma olhada aqui na tela do meu computador para você ver como que está funcionando até agora. Bom, na minha máquina aqui, então, eu já tenho o Champ instalado. Você pode ver que o Champ você tem para todos os sistemas operacionais. E antigamente a gente tinha o LAMP para Linux, o MAMP para Mac, o AMP para Windows e acabava virando uma confusão. Então a gente tem o Champ, que ele serve para todos os sistemas operacionais. Então independente de qual plataforma você está executando aí, muito provavelmente você vai conseguir chegar exatamente no ambiente que eu tenho aqui. No meu caso, eu tenho instalado a última versão do PHP até o momento, que é aqui a 7.3.9. Na verdade, no meu localhost está rodando a versão 7.3.7, mas isso não interfere em absolutamente nada. Você pode fazer o download de acordo com o seu sistema operacional e se o seu sistema ele é 32 ou 64 bits. Dá uma olhada aí nas suas configurações e faz a instalação do pacote. O processo de instalação em todos os sistemas operacionais é bastante semelhante e é bem tranquilo de ser feito. A questão é depois que você faz a instalação, ele precisa ser instalado globalmente na sua máquina. Ou seja, você precisa acessar o terminal ou o commander aí, se você estiver dentro do Windows, por exemplo, executar o comando PHP, ele precisa te dar uma saída. Quer ver só? Vou abrir aqui o meu terminal e se eu digitar aqui o PHP-V, quando eu dou um Enter, você pode ver que ele está printando a versão 7.3.7. Isso aqui é um link que é criado dentro do meu sistema. Se você é um usuário do Linux, muito provavelmente você já sabe criar esse redirecionamento. E se você é um usuário do Windows, quando você fizer a instalação do Composer, automaticamente é feito esse passo a passo para você, que inclusive é o assunto do nosso próximo tópico, porque o processo de instalação do Laravel acaba utilizando o Composer para que possa fazer o download dentro do nosso projeto. Então, diferente de outras ferramentas, como o WordPress, por exemplo, onde você faz o download de um zip e depois você precisa pegar esses arquivos e mandar através de um FTP para o seu servidor, o Composer ele trabalha de uma maneira um pouquinho diferente. É claro, você vai continuar dependendo de um FTP para poder mandar os seus dados para o servidor, mas todas as dependências que você tem, o que por via de regra é o mais pesado dentro da sua aplicação, você consegue resolver com apenas uma linha de comando. No seu caso aí, se você não tiver o Composer, você pode acessar o site getcomposer.org, vai lá na seção de downloads, você pode clicar aqui para fazer o download, ele já vai fazer o download da versão .far para você e você copia para pasta referente dentro do seu sistema operacional. Então se você tiver no Mac, ele tem que ir lá para dentro de user, /local, /bin, se você estiver dentro de uma distribuição Linux, tem que ir para um outro diretório, mas se você tiver no Windows, aí vai uma vantagem por incrível que pareça. O processo de instalação do Composer no Windows é muito mais fácil. É um executável que você faz o download, instala como um programa normal e ele automaticamente já seta todas as variáveis ambiente para você. Fica muito tranquilo de fazer isso. E a vantagem é que depois que você tiver tudo devidamente parametrizado e configurado na sua máquina, se você acessar o seu terminal e digitar o comando
Composer, você vai ver que ele vai ter uma saída muito semelhante com essa daqui. No meu caso aqui eu estou rodando a versão 1.7.2, você pode ver que já tem aqui a versão 1.9.0, não tem problema nenhum, essa parte de versão do Composer aqui não deve influenciar no comportamento que você vai ter dentro do Laravel, mas é importante que você tenha essa mesma saída e principalmente, tanto com o comando do PHP quanto com o comando do Composer, instalado globalmente na sua máquina. Assim, independente de qual diretório você tiver, se abrir um terminal, você está com acesso completo ali dentro. Tá, mas por que eu preciso de tudo isso? Como agora a gente vai entrar no processo de instalação do Laravel, você vai ver que todos esses comandos que a gente fez até agora, eles serão utilizados. Então eu já estou aqui dentro do site do Laravel, se você quiser acessar aí laravel.com, no meu caso aqui, como minha tela está um pouquinho menor, ela está no design responsivo, mas você pode clicar aí no menu documentação e aqui a gente tem uma particularidade do Laravel. Como ele é um framework, constantemente ele está recebendo novas atualizações. Então, de tempos em tempos, até mesmo programados isso, você consegue saber quando vai ter as novas versões, você acaba tendo novas features, novos updates, alguns bug fix rolando nisso. Então pode ser que quando você estiver assistindo essa aula, você já tem uma versão mais atualizada que a minha. No meu caso aqui, a versão mais recente que eu tenho até o momento é a versão 6.0. Pode ser que quando você estiver assistindo essa aula, já tenha a versão 6.0.5 ou 6.1, 6.2, enfim. Qual que é a versão que você tem que baixar na sua máquina? De preferência, a versão que eu estiver executando dentro do episódio. Então, sempre quando eu for começar os próximos episódios, eu vou te falar qual que é a versão que eu estou executando do Laravel, ou vai ter aqui na descrição do vídeo também para poder ficar mais fácil e você conseguir já pegar essa informação logo de cara. Por quê? Pode ser que dependendo do recurso que eu vou te mostrar, é um recurso que foi implementado em uma nova versão, ou até mesmo caiu em desuso numa versão anterior e a gente precisa fazer um update para você ver como é que ficam os novos recursos. Então é importante você ver isso e não necessariamente ficar preso a somente a última versão. É legal você seguir a versão que eu estou fazendo na aula, porque assim você consegue ter exatamente o mesmo resultado que eu estou tendo aqui na minha máquina. É claro, se quiser fazer a instalação da versão mais atual, não tem problema nenhum. Mas aqui é o seguinte, quando a gente rolar a página aqui para baixo, você vai ver tudo que é necessário, obviamente, para poder rodar o Laravel dentro da sua máquina. Então, nesse caso aqui, para a versão 6.0, já é obrigatório você ter pelo menos a versão 7.2 do PHP. E aqui abaixo você tem alguns comandos do Composer para que você possa fazer a instalação. Esse primeiro comando aqui é para você basicamente colocar um instalador do Laravel na sua máquina. É um recurso bem legal, talvez eu mostre isso para vocês no próximo episódio, mas não é o nosso caso aqui no momento. A gente quer de fato fazer a instalação do framework. Então eu vou continuar rolando a página aqui abaixo e aqui eu tenho o comando completo para que eu possa fazer essa instalação. Você pode ver aqui que ele está rodando o comando Composer, sem utilizar o comando PHP, e não tem problema nenhum. Muito provavelmente, se você tiver o seu ambiente parametrizado da maneira correta, você vai ter esse código aqui disponível dentro da sua IDE. O que acontece aqui? Eu estou com a minha IDE fechada no momento, eu estou somente com o meu terminal. É exatamente isso que eu preciso. Por quê? Como eu vou criar um novo projeto, esse blog aqui ele vai acabar sendo um novo diretório. Portanto, o EP01 que a gente vai criar um diretório aqui para que a gente possa ter todas as aulas, ele vai acabar sendo um diretório a mais. Portanto, não faz sentido eu abrir a minha IDE agora para poder fazer a instalação, fechar a IDE para poder abrir o EP01. Vou fazer direto pelo terminal, pelo menos a instalação, e depois a gente abre na IDE somente o projeto que a gente vai acabar trabalhando. Beleza? Então, vou te mostrar como que fica isso daqui. Eu posso até mesmo pegar essa sintaxe completa, vou dar um Command C, como eu estou utilizando o Mac, se você tiver no Windows aí dá um Ctrl C. Vou abrir aqui o meu terminal e vou fazer o seguinte, aqui abaixo eu vou dar um cd/applications/champ files htdocs. Até o htdocs aqui é o meu diretório raiz, é o meu diretório root. E se você tem o champ instalado aí na sua máquina também, muito provavelmente também é o seu diretório. E agora eu vou acessar aqui um diretório chamado laravel-tips, eu posso dar um tab e a minha ideia completa com o resto aqui para mim. E aqui dentro eu não tenho absolutamente nada, ele está totalmente zerado aqui dentro. Tem esse arquivo DS-Store, mas ele é gerado automaticamente pelo Mac. E eu quero fazer a instalação aqui dentro, ou seja, eu vou criar um novo projeto dentro de um diretório chamado EP01 com uma nova instalação do Laravel. Então eu vou vir aqui e vou dar um Command V para ele colar todo aquele comando que a gente pegou lá de dentro da documentação. E aqui no final onde eu tenho o blog, eu vou passar aqui o EP01. Posso dar um Enter e agora é só aguardar. Se o seu ambiente estiver tudo ok, ele vai fazer o download de acordo com a última versão. Só que aqui também tem uma pegadinha. Enquanto ele faz esse processo de instalação, o que é normal demorar alguns minutos, principalmente se você nunca fez esse download, porque ele vai ter que baixar todas as dependências do Laravel, você vai ver que são várias as dependências que a gente tem aqui, é normal ele demorar alguns minutinhos até finalizar. Enquanto isso, eu vou te mostrar uma outra situação que pode acontecer também. Vamos supor que ao invés de fazer a instalação do Laravel na versão 6.0, que é a última até agora, e utilizar essa sintaxe que eu coloquei aqui para vocês, a gente precisa fazer a instalação, por exemplo, da versão 5.8 ou 5.7
para te mostrar determinado recurso. Você vai fazer da seguinte maneira. Aqui na documentação ainda, logo aqui acima, você tem a parte da versão. Você pode clicar nela aqui e selecionar, por exemplo, a versão 5.8, que é a versão abaixo que a gente tem da 5.6. A 5.9 foi pulada e a gente foi direto para 6.0. Mas o que interessa aqui? Se você continuar rolando essa página, você pode ver aqui que muda um pouco as especificações. No geral, é só a versão do PHP. Os demais componentes aqui, se você instalou o Champ, você já deve ter tudo que você precisa na sua máquina. Só que aqui abaixo, você vai ver que a sintaxe ela muda um pouquinho. Na verdade, é acrescido esse trecho de código aqui com a versão 5.8. Por que é feito isso? A versão 5.8 do Laravel é a versão do framework. A versão menor que a gente tinha ali, que era basicamente de correção de bugs, ela não atrapalha, ela não vai quebrar em nenhum momento a sua aplicação. Então você pode colocar qualquer uma das versões dali para frente. E agora você já sabe. Se eu falar para você, instala a versão 5.8 ou 5.7, vai lá em cima da documentação, seta a versão que você quer, vem aqui e pega esse comando completo para que você possa fazer o processo de instalação. No meu caso aqui eu vou fazer só para você poder entender qual que é o fluxo, tá? Vou dar um Command C aqui então, vou voltar dentro do meu terminal, aqui ele ainda está lendo se ele vai fazer a instalação ou não, é normal demorar porque são muitas dependências. Eu vou abrir uma nova janela aqui do meu terminal, eu vou abrir novamente aquele diretório que eu estava, o Laravel Tips. Se eu der um ls-la aqui, você vai ver que a gente já tem o EP01. Vou fazer o seguinte, eu vou dar um Command V, só que antes de salvar aqui eu vou colocar, por exemplo, o EP01_58. Então eu sei que é o episódio 01, eu estou instalando o Laravel na versão 5.8. O que eu não coloquei a versão eu já sei que é a mais recente. Fechado assim? E vou dar um Enter aqui também. Agora eu tenho duas instalações ocorrendo simultaneamente. Não tem problema nenhum. Estou em duas janelas diferentes no meu terminal, meu sistema operacional vai dar conta. Tudo que eu preciso fazer é aguardar ele finalizar esse processo de instalação agora. Show, pessoal. Finalizado aqui o processo de instalação, vamos ver como é que ficou. Aqui eu tenho, então, o processo que eu rodei, a instalação 5.8 do Laravel. E se eu rodar aqui para cima, você vai ver que tem diversas saídas aqui. E aqui, logo após o comando que eu coloquei aqui, o EP01_58, eu deixei novamente com a versão também. Você pode ver que ele demora um pouco para fazer esse processo de carga e logo depois ele começa a fazer todas as instalações de acordo com essa versão. Aqui você pode ver que tudo ele tem o Loading from Cache. Ou seja, significa que todas essas informações aqui ele acabou carregando do cache da minha máquina. Se você estiver fazendo download, pode ser que o processo demore ainda um pouco mais. Numa primeira vez, quando for seu primeiro download, vai aparecer ali feito download, até aparece o tamanho em kilobytes ali que foi consumido para poder fazer o download dessa aplicação. Numa segunda vez, ele já aparece a partir do cache, ou seja, isso fica salvo dentro dos diretórios do Composer lá, e quando você precisa utilizar, ele pega do cache. Se você precisar atualizar isso aqui, sem problema nenhum, a gente consegue fazer a gestão depois. Mas saiba que tudo isso aqui ele acabou pegando do meu disco, porque eu já tinha feito o download anteriormente. Você pode ver aqui que são várias as dependências que ele acaba instalando. Depois aqui ele tem algumas saídas a mais que a gente não precisa se preocupar também nesse momento. Aí ele tem aqui a descoberta de alguns pacotes e o processo finalizado. Se você for analisar na versão mais recente, é exatamente a mesma saída que a gente tem. Só que aqui acima você consegue ver que foi feita a instalação do Laravel na versão 6.0.2. Lembrando que se você estiver assistindo essa aula daqui uma semana, já pode ter a 6.03, 04, 05, enfim. E aqui na nossa instalação do 5.8, a saída é exatamente a mesma, só que a gente tem a versão sendo setada aqui acima também. Vamos ver como que isso fica na ideia então. No meu caso, a minha ideia, eu trabalho com PHP Storm. Se você tem a oportunidade de trabalhar com PHP Storm, é muito bacana porque ela te torna muito mais produtivo. Tem muita ferramenta aqui que faz com que você não precise utilizar várias ferramentas separadas, um gestor de FTP, um gestor de banco de dados diferente para que você possa dar manutenção no seu código. Então, eu recomendo a partir do momento que você sentir necessidade para isso. Enquanto isso, se você quiser trabalhar com o NetBeans, ele vai te atender super bem também e você vai conseguir exatamente o mesmo resultado. Ah, mas eu estou no VS Code. Não tem problema nenhum. O VS Code ele é um editor de código e você consegue instalar os plugins dentro dele para que ele tenha basicamente que o comportamento de uma IDE. Então pode ficar tranquilo que se você tiver um bloco de notas, você consegue chegar no mesmo resultado que eu. Mas continuando aqui na minha ideia então. Eu já tenho aqui a parte do Laravel Tips, que é um grupo que eu criei a mais. Eu vou clicar aqui em Open, vou clicar aqui em htdocs e vou abrir aqui o Laravel Tips. E aqui você pode ver que eu já tenho meus dois diretórios, tanto o EP01 quanto o EP01_58. Cada um deles é uma instalação separada do Laravel. Logo, eu vou pegar o EP01, abro esse meu diretório e eu vou clicar aqui em Open. Quando eu faço isso, ele vai fazer todo o load. É normal demorar um pouco o processo de indexação desses arquivos aqui, porque são muitos arquivos que tem dentro desse framework. Então é só você esperar um pouquinho e assim que ele finalizar aqui, está pronto para você poder utilizar.
Posso fechar essa parte aqui de instalação de dependências, ou ainda se você quiser, você pode sincronizar o PHP Storm com o arquivo composer.json para que o próprio PHP Storm também te notifique quando tiver atualização, ou se você precisar atualizar, o próprio PHP Storm faz isso para você também, mas no meu caso eu vou simplesmente deixar fechado por hora. A parte do Composer eu também vou fechar, e aqui tem uma dica bem legal. Eu tenho um plugin instalado dentro da minha IDE que chama Laravel Plugin. Se você não tem ele instalado no seu PHP Storm, você pode dar uma olhada lá na parte de plugins dele, vai no Marketplace, digita Laravel e muito provavelmente você vai encontrar lá para você poder fazer a instalação. Isso aqui te auxilia muito com a questão de autocomplete, do nome dos parâmetros que você precisa informar. Então é legal você ter isso. A partir do momento que você tem, você pode clicar aqui em Project Settings, ele vai abrir uma seção específica para você, e aqui dentro basta simplesmente você pegar aqui e marcar essas duas caixinhas. Feito isso, o plugin já está ativo. Vem aqui em aplicar e dou um OK mais uma vez. Show de bola, nosso projeto está pronto para que a gente possa trabalhar. Se eu abrir aqui o meu EP01, eu já consigo enxergar toda a árvore do meu projeto para que eu possa trabalhar aqui dentro. É claro que aqui a gente vai se aprofundar nas configurações depois, para que a gente possa se conectar a um banco de dados, lançar um log, enfim, tem muitas coisas que a gente vai ver aqui dentro, mas a arquitetura do seu projeto já está toda pronta. E um ponto muito legal, agora que eu estou com a minha IDE, e a minha IDE já tem um terminal embutido, se eu clicar aqui abaixo no rodapé, na parte de terminal, ele automaticamente já abre uma instância do terminal logado dentro desse meu diretório. Então se eu executar aqui o pwd, você pode ver que eu estou dentro de Application, Champ Files, htdocs, Laravel Tips, EP01. E tudo que eu precisar executar aqui, seja de PHP, de Composer, do Artisan também, que é uma ferramenta muito bacana que a gente tem dentro do Laravel, tudo isso está pronto. Então se eu colocar aqui, por exemplo, PHP Artisan, posso dar um Enter e ele já vai listar todos os comandos que eu posso trabalhar daqui para frente. Então se eu precisar criar modelo, criar migration, criar um controller, tudo isso já está pronto para mim. E o legal também é que aqui no topo ainda desse comando, a gente tem qual que é a versão que está sendo executada. Que no meu caso aqui, versão 6.0.3. Show de bola esse recurso, né? Só que a gente tem também a instalação do Laravel na versão 5.8 que a gente fez no nosso outro diretório. Como que fica isso? Eu vou acessar aqui o menu File, vou vir aqui em Open, vou novamente localizar meu diretório, então vou acessar aqui o meu htdocs, Laravel Tips, EP01_58 e eu vou dar um Open nele aqui também. Ele está pedindo se ele carrega na mesma janela ou em nova. Eu sempre vou colocar em nova. Não coloque nessa mesma janela, porque senão ele acaba mesclando os arquivos aqui. Depois vira uma salada para você poder resolver esse problema. Então, sempre numa nova janela aqui. E quando você faz isso, novamente todo o processo. Ele vai aparecer aqui se você quer trabalhar com as dependências já integrado com o PHP Storm ou não. Eu vou fechar. Ele vai aparecer também aqui se eu quero trabalhar com um plugin do Laravel, que você pode também estar ativando ou não. E quando ele terminar esse processo de indexação aqui, você pode abrir aqui a árvore do seu projeto, já vai estar tudo pronto para você trabalhar. E mais uma vez, se você abrir o terminal e rodar o comando pwd, você vai ver que você está dentro de um outro diretório agora, o EP01_58, e eu posso rodar aqui o PHP Artisan sem nenhum tipo de problema. E se eu rolar aqui acima, a gente vai ter exatamente a versão desse projeto, 5.8.35. Tinha aparecido aquela pop-up ali que você viu que ela sumiu. Como que eu faço para poder ativar ela novamente? Posso abrir aqui o PHP Storm, vim aqui na parte de preferências e eu digito aqui Laravel. Automaticamente a IDE já me joga para esse menu. Eu posso vir aqui e simplesmente marcar as duas caixinhas, dou um Apply e um OK, e agora eu estou pronto para poder trabalhar. Então, a partir desse episódio, tudo que a gente for começar, eu quero que você comece a partir desse ponto. Já faça o download do PHP, faça o download do Composer, instala os dois globalmente na sua máquina, independente de sistema operacional. Se for o caso, me deixa aqui nos comentários abaixo, que se for o caso, eu até gravo uma aula extra, te mostrando como você faz exatamente esse processo. E a partir daqui agora, são só recursos legais para que a gente possa trabalhar com o framework PHP mais utilizado do mundo. Não se esquece daqueles 3 passos. Comenta aqui o que você quer ver nos próximos episódios, compartilha com seus amigos também, seus amigos do trabalho, os amigos da sua network aí que são desenvolvedores também, é legal você mandar esse conteúdo para eles. E por fim, agora que você assistiu essa aula completa, volta lá no início dessa aula onde a gente faz principalmente o processo de instalação e vem fazendo o exercício junto comigo. Tenho certeza que vai ficar muito mais fácil de você assimilar o conteúdo que a gente viu aqui. Não se esquece, aqui abaixo tem um botão para você se inscrever e clica no sininho para receber as notificações. Te deixo um forte abraço e a gente se vê muito em breve numa próxima aula.